universo que é o mapa de Kanto, onde ele deseja se tornar um mestre Pokémon. Ele tem que capturar 151 criaturas, né, além das 8 insígnias, e vencer as batalhas travadas pelo computador e também a Elite Four. Isso, então, está na narrativa canônica. O que acontece? A partir dessa experiência de inteligência coletiva, acontece uma ressignificação, e dentro dessa ressignificação origina uma nova narrativa. Essa nova narrativa é uma narrativa baseada na experiência, como tu falaste, mas também no acontecimento, porque ela está acontecendo e sendo ressignificada ao mesmo tempo que as coisas estão sendo criadas. Então, o que acontece? Gera uma mítica, né? Tem símbolos, tem coisas ligadas à mitologia, à religião, e principalmente acontece essa questão do ideal político, que é basicamente o que baliza a estrutura desse jogo, que é a democracia e a anarquia. Essa aqui é a estrutura dessa narrativa caótica, completamente não linear, onde muitas coisas acontecem imbricadas assim. E agora a Mariana vai mostrar para vocês o que seria a grande decisão, que é a parte, eu acho genial, que são os invistas contra os laprasianos, quando eles descobrem, não descobrem, mas assim, quando dá origem a um antagonista, a um anti-herói dentro de Pokémon no Twitch. Eu gostaria de dizer que se vocês olhassem, na verdade, quem jogou o jogo single player de Pokémon, se analisar essa história, essa linha do tempo feita, não vai encontrar nada. Porque isso todas essas referências de memória são feitas a partir do gameplay específico dessa partida. Que é uma coisa que nenhum outro meio, na verdade, consegue reproduzir com tanta efetividade, porque ela é ao mesmo tempo um relato ligado a jogos como de futebol, por exemplo, que sempre muda, apesar de ser o mesmo esquema, mas ao mesmo tempo tem um significativo de coisas mais representativas, de livros ou de filmes que tem uma narrativa com texto linear. Então, isso é muito interessante, porque ele é linear, mas ele não é. Bom, essa aqui é a história de uma delas que vocês vão ver. Ela aconteceu, entendo isso. Tem uma ressignificação, existe uma mudação de termos, mas ela aconteceu efetivamente. Acontecimento real, foi, entende? Não tinha como voltar atrás. Os jogadores estavam em dúvida, eles estavam de Pokémon que tivesse um poder de água para poder passar de uma certa fase. Então eles estavam decidindo, ou eles pegariam o Lapras, que exige uma troca, exige mais trabalho para ser conseguido, ou o Eevee, que pode se tornar um Pokémon chamado Lapras, de água. E eles estavam em dúvida qual deles eles seguiriam. Porém, eles acharam que o Eevee seria mais fácil, então eles foram atrás do Eevee, porque isso descomplicaria. Vocês já viram que se para cortar uma árvore levar 3 horas, imagina fazer um processo complexo de trocas. Então, porque eles precisavam que o Eevee virasse um Vaporeon. Isso era o principal. O objetivo deles. Mas eles tinham um problema. Eles estavam com o estoque de Pokémon deles cheio na mão, pode ter até 6 segurando o tiro. Então eles precisavam ir até o computador para trocar, largar Pokémon e pegar o seu Pokémon. Só que o computador tem um certo problema. No computador existe um comando de apagar outros Pokémons. E o que aconteceu, tristemente, foi o que vocês podem analisar aqui, aconteceu. São dos momentos que alguns jogadores, quando eles vêm agora, eles relatam que eles choram, inclusive, eles ficaram no Reddit, sério, as pessoas choram. Porque foi o momento onde eles apagaram 2 Pokémon mais fortes dele, que foi o Jayleno e o Egg. Eles apagaram o Egg e isso foi extremamente frustrante, na verdade. Gone forever, sabe? Então, no início, as pessoas começaram a remodelar isso, eles começaram a fazer lamúrias e no sentido de perda, e assim, no início, eles começaram a ideia do Helix, porque o Helix é um personagem, na verdade, um item que eles se referiam como o deus do caos e uma coisa mais religiosa, e ele significava a ideia do caos, que é a ideia do controle anárquico. E aqui também eles criaram uma coisa um pouco mais triste, mas o Helix mandou, não tem o que fazer, é o caos. Só que então, começou uma corrente mais forte no discurso, no final, acabou se estabelecendo, chegando à seguinte conclusão: a culpa é do Eevee. Então, e depois o Eevee poderia ter uma absorção, virando Vaporeon, pegando a pedra d'água, só que eles não conseguiram a pedra d'água, eles conseguiram de fogo. Então ele virou Flareon e ele nasceu como um falso profeta. Porque ele tinha muitas expectativas, porém todas que ele foi frustrando, seguiu cada vez mais de raiva deles. E assim começaram os novos desenhos dele, do ser mal e do demônio e toda aquela representação. Só Walter, essas representações todas, a gente pode encontrar ela no fórum, né, que é o Reddit. Sim. Então, isso tudo, só para entender, foi criado por essa inteligência coletiva. E aqui também tem outras instrumentos que seria, o Jesus Bug seria daí um profeta verdadeiro, o terceiro e que ele louvaria Helix, que é contra o Flame. Eles usaram várias significações de religiões egípcias e orientais, e todas seguindo o mesmo modelo de religião que aconteceu no jogo. Então, na verdade, essa significação, mas aconteceu os fatos que levaram aquilo. É como se uma multidão estivesse olhando, por exemplo, uma revolta, e cada uma tem a sua própria interpretação, e o discurso mais forte vence, que acaba se tornando. Outro muito importante, como você já falou, que
cisão política de democracia contra anarquia. A anarquia era melhor, então todos os símbolos de bem foram sendo ligados à anarquia, o Jesus Burke, e o mal flerem a democracia. Inclusive, olha o lema, acho ótimo. Reconhece que é o lugar? Bom, então a gente vai se questionar, né, se é possível, né, criar essa memória coletiva a partir desse gameplay. Sim, ela é possível. E como é que isso acontece? Assim, os jogadores aqui, a gente tem que entender eles como observadores, tá? Como narradores. E eles, ao momento que eles vão jogar, eles encontram lá no jogo um lugar de acontecimento dessa narrativa e de ressignificação, num sentido quase que contínuo, quando eles trazem todo esse imaginário que baliza, né, tipo essa massa de rememoração deles aqui para o Reddit. O Reddit é o lugar de manutenção dessa coletividade, dessa memória coletiva e também do desenvolvimento de uma comunidade afetiva. Isso é um processo muito cíclico e caótico, de certa forma, apesar de parecer organizado. É dessa forma que se estrutura a memória coletiva. Então, a gente percebe que a partir dessa participação, né, dessa união das memórias individuais,